Graça e paz a todos. Nós vamos aqui para mais um Pão Nosso. Eu acredito aqui que nós precisamos passar um tempo pensando a respeito de fogo. É algo que está vindo aqui no meu coração. Eu estou gravando sobre isso porque é muito importante nós lembrarmos que a palavra de Deus fala muito sobre fogo num sentido espiritual. Inclusive, a própria parábola das 10 virgens, apesar de falar lá que 5 eram prudentes, 5 eram sábias, e elas tinham azeite em suas vasilhas, e as prudentes não, mas o assunto ali é o fogo. Porque logo ali é dito que, conforme acabasse o azeite, as lâmpadas se apagariam. Então o assunto central ali é a luz, é o fogo. E uma resposta de João Batista para os fariseus e escribas chamou a minha atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Observe comigo. João responde para eles: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte: o fogo ele é produzido por alguma coisa. Muitas coisas pegam fogo. E o tipo de fogo é diferente. Por exemplo, você já deve ter visto um pneu de automóvel pegando fogo. Aquela fumaça preta, tóxica, e é diferente de um fogo, por exemplo, de uma lenha que é colocada no fogão a lenha para preparar uma comida. Que é um fogo diferente, até a fumaça, o cheiro daquilo, chega até mesmo a mexer com o sabor do alimento, deixando o alimento defumado. Imagina a gente tentando preparar uma comida com fogo de borracha, tacando fogo em isopor, né? O fogo iria aquecer as panelas da mesma maneira, mas tenta imaginar o resultado. Quanta toxina que aquilo ali iria liberar sobre o alimento. Da mesma maneira é o fogo espiritual. A palavra de Deus fala que os filhos de Arão acenderam um tipo de fogo estranho na presença do Senhor. Irmãos, e o fogo diante de Deus, ele precisa ter a lenha certa. E não é segredo para ninguém que essa lenha é a palavra de Deus nos nossos corações. Nós precisamos estar cheios da palavra, para que conforme o Espírito de Deus se derrama sobre nós, o fogo que é aceso, ele sobe como um cheiro suave na presença de Deus. Não é um fogo estranho, não é um fogo tóxico, é algo que agrada a Deus. Por quê? Porque provém da palavra. Vem da palavra. Tem base bíblica, tem base na rocha. Às vezes, nós vemos muitos irmãos queimando, mas queimando de uma maneira perigosa. Queimando na competitividade, queimando na arrogância, queimando de forma, com disputas, com comparações, honrando a uns e desonrando a outros. Isso é perigoso, irmãos, porque isso não tem nada a ver com a palavra. Isso é o sentimentalismo humano queimando. Isso é carne. Isso é fogo de churrasco. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que é aceso na palavra. Tem base na palavra. Nós fomos criados para ser guiados pelo Espírito de Deus, não para sermos guiados por sentimentos e emoções. É bem verdade que temos sentimentos, temos emoções, mas quando o fogo que Deus está acendendo em nós é o fogo da palavra, nós não abrimos mão da palavra por nada. Se alguém acendeu um fogo estranho perto de nós, a gente logo fala: peraí, irmão, isso aí que você está fazendo não está baseado na palavra. Não, mas eu estou fazendo... Não vamos abrir a mão da palavra, porque está escrito. Nós vamos ficar com a palavra. Essa é a atitude de quem queima na palavra, é a rocha, é a palavra. Não é pés em cima do lodo, escorregando para lá e para cá. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está honrando, outra hora está desonrando. Não.
É uma coisa constante, baseada em Cristo. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, isso é muito importante, que nós venhamos pensar nisso, assim como o fogo natural. Ele queima. Muitos elementos pegam fogo, mas o que vai agradar a Deus? É aquilo que queima para a glória de Deus. Esse é um assunto profundo que não dá para eu entrar tão a fundo aqui, mas o que eu disse aqui é o suficiente para os irmãos que são sinceros, homens e mulheres sinceros, orarem a Deus. Pai, eu quero o teu fogo em mim. É o suficiente. Né? Quem já está acostumado com coisa estranha, vai continuar se acostumando com coisa estranha. Né? Apocalipse, capítulo 21, diz que aquele que se santifique mais ainda. Quem se suja, que se suje mais ainda. Mas, aquele que quer, não, eu quero o fogo de Deus queimando em mim, nós vamos começar sempre a olhar para a palavra. O que a palavra diz? Vamos orar. Pai, que queime em nós o fogo, que exale o perfume de Cristo, Senhor. O fogo da palavra. Como João Batista disse aqui, que o Senhor iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo proveniente da tua palavra. Não um fogo estranho, aceso com base em carnalidades. Não, mas baseado nas verdades bíblicas da tua palavra. Obrigado, Senhor. Fica conosco e esclarece esse assunto. Na nossa vida, é o que cada um de nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.